Hello, Clovers! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, onde o tópico de hoje é falar sobre o futuro de Yami Sukehiro em Black Clover. Yami será morto, Yami ficará em coma, o que vai acontecer com o nosso querido adubo de árvore do submundo? Afinal, tanto Yami como o nosso querido William, infelizmente, estão sendo usados para a abertura do portal. Com isso, uma etapa do portal já foi aberta, e futuramente pode ser que outras duas sejam abertas, conforme o Boris dá a sua vida para que o portal se abra mais rápido. A gente sabe que Nahato com companhia estão indo para lá, mas não é nada garantido. Então a questão aqui é falar, o Yami pode morrer, realmente ele pode morrer, e com isso terá consequências graves que a gente vai falar o que poderia acontecer. Mas caso ele sobreviva, o que pode acontecer com ele? Não é como se ele fosse ficar bem? Ele pode ficar bem? Pode ser que o Tabata faça isso, mas para a construção da narrativa, pode ser que ele sobreviva, mas ele fique em coma, que ele tenha sequelas graves. Afinal, lembre de Fuegoleon, lembre de Firaro, lembre de Yuris no momento atual. Então, caso ele queira dar uma nerfada no Yami como no William, o autor pode fazer isso no momento atual, com mais aberturas de portal. Eles sobrevivem, mas eles perdem uma extensão enorme de mana, de magia, que não consegue se restabelecer de certa maneira. E com isso a história pode se expandir, procurando meios de fazer com que eles se curem novamente, ou até mesmo que eles saiam do coma, aonde o astro terá que ir para outros continentes. Então isso pode acontecer. Mas, lembrando, então o Yami pode sobreviver? Sim, ele pode sobreviver. Como ele também pode morrer, tem duas possibilidades. O que será que o Tabata vai querer fazer? Essa que é a questão. Mas antes disso, quero que você compartilhe esse vídeo caso você goste, que você dê like. Se for sua primeira vez aqui, se inscreve para ser membro da guilda do Haru Senpai, onde os melhores cavaleiros otakus existem. E com isso eu vou ficar muito contente. Mas acredito que agora bora continuar falando sobre o tópico de hoje, que é o futuro de Yami em Black Clover. Começando o primeiro segmento aqui do vídeo, que serão dois segmentos praticamente, a possibilidade do Yami ser morto e a possibilidade dele sobreviver, mas o futuro dele ser tenebroso como obscuro e puro sofrimento. Então você vai ver na descrição do vídeo, vai ter esses dois pontos, para que caso você queira ver um ponto antes do outro, não há problema, mas eu acho melhor você acompanhar o vídeo desde o início, para você ver a conversa fluir de uma maneira mais rápida e calorosa comigo. Mas então, começando. O capítulo de número 295 de Black Clover, se eu não me engano, apresentou uma imagem interessante. Acontece que é uma imagem colorida, a gente vê os touros negros com vestimentas de luto, como se fosse um velório. E é interessante, porque todos estão, digamos que na frente da imagem, da ilustração. A gente vê a face deles, a gente vê a seriedade da questão. E acontece que a gente pode pensar, tá, é um luto pelo Yami, porque o Yami é o único que tá de costas, ou é referente ao momento atual, a perda do Yami atual. Então, gera uma possibilidade, digamos que é a preparação de luto para a morte do capitão. Porém, devemos lembrar, a ilustração colorida foi lançada em volta da época da perda do autor de Berserk. E acontece que a perda desse autor foi, digamos, inestimável, né, para a indústria de animação e mangá, por conta de ser um grande autor, um dos maiores. Para você ter ideia, o mangá de Berserk era feito apenas pelo mangaka, ele não tinha assistentes, e praticamente, para você ter um equilíbrio, digamos que na produção de mangás, você tem que ter assistentes. Black Clover tem assistentes, Boku no Hero, Demon Slayer teve, One Piece tem, se eu não me engano, e acontece que todos têm, só que há raros casos que os autores não querem fazer tudo sozinho, e acontece que assim, o mangá não tem período de ser semanal como a gente está acostumado, e o autor de Berserk seguia muito esse ritmo, e acontece que o autor de Berserk, ele foi uma inspiração para o Tabata desde o início, seja em características de personagens, seja em ambientação de algumas questões shounens. O próprio autor, o Tabata Sensei, diz que ele queria fazer um Berserk shounen. É isso, Black Clover, literalmente. E acontece que é interessante, por conta de que foi na época que o autor infelizmente faleceu. Então acontece que a perda do autor pode ter sido dado ao fato do Tabata querer fazer uma memória, uma ilustração, digamos, sendo uma forma, né, de não celebrar, mas uma honraria, digamos que um respeito a esse grande autor, que foi uma inspiração para Black Clover, que foi uma inspiração para o Tabata. Então é interessante porque a ilustração pode ser referente à perda do Dr. Berserk, como pode ser referente
a questão, né, digamos que de Yami, a perda futura do Yami. Então tem essa questão, é o primeiro tópico. A perda do Yami pode ter sido já confirmada por dicas através de ilustração, como uma preparação para o nosso coração, como essa ilustração pode ser nada referente, só foi uma ambientação, como também pode ser um duplo sentido pela perda do Dr. Berserk, que foi uma grande inspiração pelo Tabata, e ele quis colocar de uma maneira indireta um luto por esse autor dentro de Black Clover. Pode ser também isso. Mas, enfim, esse é o primeiro ponto do porquê a gente já pode acreditar que o Yami poderia ser morto. Mas acontece que para a construção da narrativa seria interessante, Haru, eu acredito que perda de mentor, perda de mestre, perda de família é sempre um toque a mais. A gente lembra de Naruto perdendo Jiraiya, a gente lembra de Hunter quando o Gon teve a perda momentânea do Kaito, a gente lembra qual outra obra lá que eu esqueci o nome, mas que teve a perda também do mentor, que eu não lembro agora, mas eu acho que era uma obra muito famosa, inclusive. One Piece, que não foi bem um mentor, mas foi alguém da família, que foi o Ace. Então, acontece que todo anime shonen, assim, tem uma perda muito especial para o protagonista, que vai ser algo que vai deixar o protagonista numa período de depressão, no momento que o protagonista vai ter que reconhecer a sua incapacidade, onde ele se desenvolve e tem uma força. Acontece que isso já aconteceu com Asta. Ele reconhece a sua fraqueza naquele momento, eu acredito que com isso ele conseguiu ficar mais forte, tendo motivação, e seria tão relevante a perda do Yami para fazer uma depressão pro protagonista. Não teria sentido, porque o Asta já teve o seu período de depressão com a perda momentânea, o sequestro do Yami, onde ele não conseguiu fazer nada. Então não teria sentido nesse ponto, aspecto visando o protagonista. Mas se o Tabata quiser construir alguma coisa com a perda do Yami, pode ser muito relevante para a história, como para o próprio Esquadrão dos Touros Negros. Afinal, o Yami é o pilar, é quem recrutou todos, é quem fez, digamos, eles terem um clima familiar. Então seria interessante também essa perda. Só que é aí a questão. Eu não acho que é necessário ter uma morte, pelo menos do Yami, para o futuro de Black Clover ser sofrimento como amadurecimento, para ser mais expansível o universo. Eu acredito que praticamente há a possibilidade do Yami sobreviver, mas fazer com que o futuro seja dark, onde a história vai conseguir se desenvolver nele em coma, que é a possibilidade que a gente vai conversar agora. E eu diria que agora estamos no segmento 2 do vídeo, um tópico muito interessante, galera, porque a gente continua falando sobre o futuro do Yami, e agora ele não vai ser morto, porque você vê, não tem muito sentido, não tem muito nexo, não tem muitas probabilidades de dar a entender que ele vai ser morto mesmo, porque não vai trazer nada de propício para Black Clover, só vai ser sofrimento. Só que por que não fazer sofrimento com determinação, deixando ele em coma? Algo que já aconteceu com o Fegório, algo que já aconteceu com o Fíraro, personagens muito importantes tiveram seu coma, e acontece que com o Yami, como com o William, seria interessante, porque eles vão ser usados como meio do portal ficar aberto até metade ou 90%. Acontece que com isso o portal não foi aberto totalmente, só que eles estão com sequelas. A gente pode até ver uma extensão, a Rainha das Bruxas chegando para avaliar o corpo deles e ela falar que há um meio de salvá-los, mas será em outro continente. Com isso você já percebe, o arco do continente mágico vai acontecer. A gente vai conhecer outros lugares de Black Clover, onde a história vai conseguir se expandir a um estilo One Piece. Então é interessante porque a gente conheceria mais do universo de Black Clover, faria sentido porque os Cavaleiros Mágicos entrariam numa expedição para tentar salvar os seus capitães, e com isso a gente veria talvez a fusão do Alvorecer Dourado como dos Touros Negros. Afinal, o Alvorecer Dourado perdeu metade de sua força. Acontece que os Touros Negros são em menor número, então seria interessante, galera, porque pensa comigo, a fusão desses dois esquadrões, que bacana, pelo menos até eles encontrarem a cura para os seus capitães, e com isso a gente veria uma aventura de Asta, Yuno, Noelle, Ruck, Mimosa indo para outro continente, onde eles tentariam encontrar um meio de fazer com que os seus capitães sejam salvos, eles saiam do efeito nulo, um efeito onde eles não conseguem despertar devido à maldição demoníaca colocada no portal onde eles foram usados para a abertura. Concorde comigo, isso tem um peso muito relevante que pode acontecer. Black Clover pode fazer isso. Eu acho que é uma possibilidade, uma especulação que pode acontecer, galera. Por conta de que acontece que o Yami ainda vai ser usado como gatilho de sofrimento, como determinação. Acontece que fica propício e natural, porque não fica uma morte forçada, só para ser uma morte shonen, como Naruto, One Piece. Acontece que o Tabata não mata, digamos, em vão seus personagens. Ele só vai matar no momento certo. O Gadia é o maior exemplo. Possivelmente vai morrer mesmo, só que acontece que ainda vai dar umas beijocas na Doropitica. Então é interessante, galera. Eu vou ser honesto com vocês. Eu acho que pode acontecer isso.
o Yami ele vai sobreviver, mas vai ficar no estado onde ele vai precisar da ajuda do seu esquadrão, e o mesmo acontece com o William, que também tá sofrendo as mesmas condições. Pelo menos é o que eu acho, é o que eu acredito, né, galera? Então isso pode acontecer, porque daí a gente veria, digamos que mais possivelmente dos demônios. Pode ser que em um outro continente seja mais explorado. Isso a gente não sabe até onde o Tabata vai construir o arco dos demônios. Pode ser que os demônios fujam e acontece que a expedição para caçar os demônios em outros continentes também aconteça. Então a história de Black Clover tá num período dark, só que pode ficar num período obscuro também, em continuidade para os futuros arcos, mesmo que esse seja concluído. Pode acontecer que Asta e companhia consiga derrotar os maiores demônios. Só que, e se um deles sobreviver? E se um deles se preparar para uma outra ocasião e despertar? E não for no momento atual? Pode ser que o demônio do Zenon seja desenvolvido em outro momento, por conta da forma como já está sendo construída a história. Pelo menos é o que eu acredito, é o que eu espero. Então com isso você vê, tem muita coisa que pode acontecer, tem muita coisa que ainda vai ser explorada, tem muita possibilidade ainda que o Tabata pode implantar na nossa mente daqui a um tempo, mas respondendo e reafirmando a grande questão aqui do vídeo, o Yami não vai morrer. Pelo menos é o que eu acredito. Eu não vejo sentido, eu não vejo nexo, porque não teria relevância na sua morte. Não teria relevância o sacrifício dele no momento atual. Mesmo que ele desperte, saia da armadilha lá do portal, lute com o Lutifero de alguma forma milagrosa ou Akuma surge, eu não vejo sentido nele morrer. Seria uma morte muito forçada. E não é porque eu gosto do personagem, é porque eu realmente acho que seria forçada. Quando acontece de ter um momento oportuno, eu digo que o personagem determinado deveria morrer. E pro Yami eu não vejo muito sentido, pelo menos no momento atual. Mas acontece que ele pode sofrer, afinal os meios estão acontecendo. E o Tabata pode fazer isso acontecer e se realizar. Mas até lá, a gente vai ter que esperar, não é mesmo? E com isso, galera do meu coração, chegamos à conclusão praticamente aqui do grande tópico. Yami Sukehiro vai ser morto, Black Clover vai sobreviver. Espero que vocês tenham gostado, por conta de que foi algo que eu me diverti bastante aqui, conversando com vocês, especulando, pensando um pouco. Eu acredito que é um momento muito oportuno pra gente conversar, ainda tendo em vista a situação atual do Yami Sukehiro-san. Então, eu acho que foi válido essa conversa, digamos que esse questionamento. Acredito que pode ser que com o tempo algumas coisas sejam uma alteração, de forma que vai tornar, digamos que, menos provável de acontecer o que a gente conversou, como mais provável de acontecer o que a gente conversou no vídeo. Depende muito do Tabata e a forma como ele vai colocar as informações a partir de agora na história de Black Clover, a forma como ele vai concluir esse arco. Ainda estão na fase 2, na minha opinião, por conta de que a gente está apenas enfrentando uma amigícola. Ainda vai ter Zenon. Pode ser que ainda tenha Morris criando alguma coisa, como possivelmente a possível aparição de Lutifero. Então, muita coisa pode acontecer, mas uma coisa é certa, o Yami pode sofrer muito, mas só o Tabata vai nos responder isso e no momento certo, possivelmente na conclusão desse arco. Até lá, vamos esperar, mas muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo do Black Clover Mata na